Então, o SEMA é o Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, né? Basicamente, ele foi um grupo de pesquisa formado no início por pós-graduandos na época, no ano 2000 nós começamos a trabalhar, que estudávamos, enfim, história ou arqueologia da Mesoamérica, que é uma porção ali da região que hoje compreende o México e parte da América Central, e a região andina, né? Basicamente Peru e Bolívia. E éramos poucos na época e não havia basicamente esse campo de especialidade no Brasil, né? Inclusive os nossos orientadores eram de áreas afins, mas não eram dessas áreas, que eram áreas, enfim, que fora do Brasil tinham muito fôlego já na Europa, Estados Unidos, principalmente. E aí então nós juntamos um pouco os esforços para fazer esse centro de estudos, voltados então basicamente para a história, para a arqueologia, dessas duas regiões, né, Mesoamérica e Andes, no período pré-hispânico e também colonial, é o nosso principal foco de atuação, tem sido desde então o centro um pouco de reunião das pesquisas que ali se fazem. Eu estou desde o início, eu junto com a Leila Maria França, a Márcia Arcuri e a Cristiana Bertazzoni, fomos assim a equipe inicial, que basicamente continua até hoje, né? E além disso agora nós temos já, enfim, mestrandos, né, pessoas que já estão vindo de uma segunda geração que a gente de alguma maneira está ajudando a formar, né? Então, como coordenadores, hoje nós somos 3 coordenadores, eu, a Leila França e a Cristiana Bertazzoni, e tem mais ou menos, acho que uns 15 alunos que estão assim, vinculados de maneira bastante estrita, fazendo atividades regulares. Mas, além disso, o SEMA faz uma série de atividades mais abertas, né? Ele tem, por exemplo, um seminário mensal, que se chama um Seminário Permanente de História e Arqueologia da Mesoamérica e Andes. E aí, enfim, a gente coloca convite na internet, tem um texto que vai ser debatido a cada sessão, as pessoas aparecem, e aí nós temos então muitos alunos de graduação, de outras unidades, e temos um colóquio que é bianual. E então, nesse colóquio também é um momento que a gente, além de Mesoamérica e Andes, a gente abre para a América Indígena como um todo, e aí tem tido 2 ou 3 dias, às vezes, de duração esses eventos a cada 2 anos. Aí vem gente do exterior, de outras partes do Brasil. Eu acho que sim, ou pelo menos são as duas atividades que têm mais visibilidade ou que atingem um público mais amplo, né? Tanto o público universitário quanto pessoas também interessadas, que são atividades franqueadas, gratuitas, então também aparecem pessoas que não são da universidade que vêm assistir. Agora nós temos também outras atividades mais caseiras que são muito importantes, como nós temos 2 grupos de estudos de línguas indígenas, um grupo de estudos de Náhuatl e um grupo de estudos de Quechua, e que aí são, logicamente, um número menor de pessoas que se interessa para estudar isso a fundo, mas que são coisas fundamentais para formar pesquisadores que vão ler documentos nessas línguas, e então é uma atividade também bastante importante. Então, basicamente são as duas línguas, né, o Náhuatl e o Quechua, que eram as principais línguas faladas na região do centro do México, né, na região que os astecas teriam um domínio ali na chegada dos espanhóis. Então o Náhuatl havia se tornado uma espécie de língua franca naquela região. E o Quechua, que era a língua que os incas falavam, que também havia se tornado uma espécie de língua franca na região dos Andes. Então há muita documentação nessas duas línguas, daí a importância de estudá-las para poder pesquisar com fontes escritas nessas línguas, né? Então, esses grupos de estudos, eles são grupos de estudos da língua, né? O objetivo, então, portanto, é capacitar as pessoas a aprender, né, a poderem ler nessas línguas. E aí cada um dos pesquisadores que está ali interessado tem as suas próprias pesquisas, que mexem com documentações em Náhuatl ou em Quechua, mas aí os temas são, enfim, os temas particulares de cada mestrando ou doutorando ou de cada pesquisador, né? Como um grupo de estudo de inglês, ou seja, para capacitar as pessoas a lerem uma língua estrangeira, que são essas duas línguas indígenas, né? A pesquisa no Brasil desse tema, ela ainda é uma pesquisa incipiente, a gente poderia dizer.
né? Ou seja, durante muito tempo nós praticamente não tivemos pesquisa nessas áreas, ou tivemos alguns professores assim que de maneira muito isolada fizeram seus mestrados e doutorados nessas áreas, mas que não continuaram a pesquisar nessas áreas. E então, de alguma maneira, quer dizer, modéstia à parte, o SEMA tem cumprido esse papel de dar continuidade a essas pesquisas, né, institucionalizá-las na nossa universidade, mantendo, né, ou colocando a Universidade de São Paulo, o Brasil, de alguma maneira em dia num campo de estudo que não é novo, né? Quando a gente fala dessas coisas no Brasil, enfim, por exemplo, dos escritos indígenas que haviam na Mesoamérica, dos livros, códices, ou de algumas questões aí do mundo andino, como, por exemplo, textos coloniais escritos em Quechua por membros das sociedades nativas. Isso pode soar no Brasil como um pouco de novidade, mas, enfim, há umas tradições de estudos desde o século XIX, pelo menos na Europa e Estados Unidos, que vem estudando essas duas regiões. Ou seja, que se preocupa centralmente em entender ali as populações ameríndias, seja no período pré-hispânico ou colonial, e que para isso usa tanto abordagens arqueológicas quanto abordagem histórica e também antropológica, na verdade. Exatamente, Mas também tem, assim, a gente percebe que há no Brasil uma grande receptividade, né? Porque o Brasil tem uma tradição muito forte de estudos indígenas, dos povos indígenas do Brasil, principalmente da antropologia, né? Então isso um pouco, o que a gente está fazendo tem muita relação com esse tipo de estudo, né? Vai muito ao encontro já desse tipo de abordagem. Sim, sim. Na verdade, desde o início, assim, a nossa equipe teve essa preocupação. A nossa própria formação, né, daqueles primeiros lá mestrandos e doutorandos, ela necessariamente contou com estágios no México, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Acho que foram esses os três principais centros aí de pesquisa que nós tivemos o apoio e, enfim, continuamos a contar com convênios, com acordos, com um circuito de alunos para lá e para cá, de professores visitantes que têm vindo também aqui para dar cursos. Acho que principalmente Estados Unidos, Inglaterra e México. O Peru agora a gente está conseguindo estabelecer laços mais fortes com o Peru também. Até hoje, na verdade, eles têm esses intercâmbios e essas parcerias têm se multiplicado, na verdade, né? E agora tem um movimento até interessante que alguns centros de estudos também têm procurado a gente para propor parcerias. Quer dizer, acho que é um momento importante que a gente também começa a conversar um pouco mais de igual para igual com alguns outros centros. Eles também têm muito interesse nesse aspecto, exatamente. Acho que a antropologia brasileira hoje, principalmente os estudos da Amazônia, né? Tanto de antropologia quanto de arqueologia na Amazônia e de antropologia de uma maneira geral, tem trazido grandes novidades aí enfim, para um debate que é comum à história, à antropologia, à arqueologia, há questões aí que perpassam essas disciplinas. E o Brasil tem colaborado muito com reflexões críticas sobre grandes modelos de explicação política que haviam sido usados, com continuações aí do estruturalismo na figura de pesquisadores brasileiros que têm levado a isso à frente. Não, assim, um material coletivo do SEMA ainda não. Na verdade, estamos agora submetendo a uma editora uma coletânea de artigos que justamente marca os 10 anos de trajetória do SEMA. Então, a partir dos colóquios que nós realizamos, nós vamos propor uma coletânea de artigos para ser publicada. Estamos negociando com as editoras, mas ainda não temos nada certo. O que nós temos são as produções individuais de cada um dos pesquisadores, dos alunos que ali estão, que tem algumas delas, inclusive, estão no nosso site, na verdade. Tem sido o site, sim. Acho que a principal forma tem sido o site. Eu preciso olhar lá, existem aqueles programas da Google, né, que permitem você saber. Eu olhei há muito tempo atrás e não tenho esse número, não.
Com certeza as visitas ao sítio do SEMA são bem menores, porque, enfim, é um tema que, logicamente, desperta interesse, mas não tanto interesse quanto o material didático, né, que está para todos os historiadores, aí é importante, né? Não, de maneira direta ou principal, não. O nosso foco principal é o período pré-hispânico e colonial, o que não significa que a gente não se sirva de estudos antropológicos, etnológicos, que tratam desses povos indígenas na atualidade, porque muitos desses povos do período pré-hispânico, colonial, grande parte deles estão aí no México, na Guatemala, no Peru, na Bolívia. Então você usa de maneira indireta essas informações, mas nenhum de nós estuda diretamente. Eu acho que a nossa grande contribuição tem sido principalmente na formação de professores, né? Grande parte dos alunos de história, que tem sido o nosso público principal ali, né? Mas também de antropologia, de arqueologia, de outras disciplinas afins. Grande parte deles se tornarão professores, né? E o livro didático no Brasil, e mesmo o livro paradidático, o manual de história, ou seja, as obras de histórias mais gerais, elas estão muito defasadas em relação à discussão da problemática dos povos indígenas, da história indígena pré-hispânica, colonial. E o que acontece então é que esses professores eram formados, penso eu, em grande parte com uma visão bastante defasada, que acabava, enfim, sendo reproduzida para os alunos. E a gente acho que tem contribuído um pouquinho, pelo menos, para atualizar, né, esse debate em relação aos povos ameríndios. E eu acho que essa é a principal contribuição porque é uma questão política atual, ou seja, falar dos povos ameríndios é falar de problemas políticos atuais, né? E a nossa visão sobre eles, portanto, a visão da sociedade em geral sobre eles interfere, né, na negociação política que nós fazemos com eles, né? De alguma maneira ajudam sim, porque mostra que, por exemplo, para ficar num caso bem concreto, né, o livro didático, o manual de história, por exemplo, em geral, quando ele fala da chegada do europeu no continente, da conquista da América, é um capítulo tradicional, ele, principalmente quando é no caso da América Espanhola, né, se fala da derrota dos Incas, em 1532, e da derrota dos Aztecas, em 1521. E, a partir daí, o livro didático, o manual de história, passa para outros capítulos, que basicamente são os capítulos que falam como que os espanhóis tornaram viáveis as suas instituições econômicas, religiosas aqui. Como se toda a população indígena, a partir daquelas datas, estivessem derrotadas ou tivessem desaparecido ou estivessem se tornado, enfim, objetos passivos de atuação do espanhol, na verdade. E o que essa nova, entre aspas, essa nova história indígena colonial mostra é que essas populações continuaram no período colonial a serem agentes históricos de primeira ordem, que elas se transformaram, mantiveram muitas tradições, transformaram outras, e foi a maneira como elas conseguiram aí continuar como comunidades ameríndias ou indígenas. E estão aí hoje, né? Quer dizer, junto também, ou seja, com os Estados-nações, elas continuaram também a existir como comunidades, como grupos étnicos que se relacionavam com esses poderes, ou colonial ou Estado-nação, mas que não se dissolveram numa massa de cidadãos todos iguais. E também no Brasil, principalmente na região, enfim, norte e nordeste do Brasil, mas também nas outras regiões do Brasil, e que continua acontecendo, na verdade, né? Quer dizer, esse processo de submissão dessas comunidades ao Estado Nacional tem mudado recentemente. Acho que a política do Brasil tem mudado bastante, é uma política muito mais de negociação, de conversação, mas ela foi durante muito tempo uma política de assimilação e de aniquilação, né? A gente percebe que há enfim, uma demanda crescente em termos de interesse por essa área de pesquisa. Como eu te disse, logicamente que é uma área pequena no Brasil, e eu acho que ela vai continuar a ser uma área pequena. A gente está no Brasil, a gente não está no México, no Peru, na Bolívia. Mas eu acho que ela vai, enfim, se estabilizar ou continuar crescendo de maneira bastante, talvez, lenta e gradual, e que possibilitará que a gente tenha uma tradição de estudos aqui, como a gente tem uma tradição de estudos
sobre a Grécia, sobre Roma ou sobre a Idade Média, que são temas que não nos tocam diretamente, em termos de história do Brasil, mas que de alguma maneira fazem parte desse rol, né, de questões que constituem a academia de história ou de antropologia em outros lugares do mundo, e que eu acho que essa ausência era muito importante, né, essa ausência da Mesoamérica, dos Andes ou das populações indígenas em termos gerais, né. Tem professores, ou seja, tem professores e pesquisadores já que, enfim, também agora fizeram seus mestrados e doutorados nessas áreas de estudo. No Rio de Janeiro há professores, assim, mas que, enfim, não estão constituindo centros de estudos ainda, né? A gente torce para que, logicamente, além do SEMA, apareçam outros centros de estudos sobre Mesoamérica, ou sobre Andes, ou sobre os povos indígenas, que a gente possa ter mais gente para dialogar, né? Falar sozinho é muito chato, na verdade.